tema que nós estamos abordando esses domingos é uma série, desmascarando os inimigos da igreja. Então nós lidamos aqui com vários inimigos, falamos de vários, e se você perdeu algum aí, eu não sei se essa semana passada foi gravado, eles mandaram, já está no YouTube, então assistam e acompanhem aí, porque são ferramentas, irmãos, para que a obra continue, para que ela avance de uma forma saudável. Nós estamos aqui falando, abordando inimigos, estamos aqui desmascarando inimigos que podem acabar com uma comunidade cristã. A comunidade pode ser ou acabar ou prejudicar de uma forma profunda, e depois demore muitos anos para resolver. Então, você que ama a igreja, você que é igreja, sabe que você faz parte da igreja do Senhor Jesus aqui na terra. É bom que você tenha esses cuidados, Logicamente que nós abordamos outros assuntos aí no meio, mas o cerne é esse: estejamos atentos aos desmandos. Hoje, o inimigo que nós vamos desmascarar hoje, ele chama-se direção fraudulenta e propósito equivocado. É meio compridão, mas eu não consegui resumir, eu não sou muito de resumir, mas é mais ou menos isso. Os irmãos me perdoem que eu estou com a voz meio ruim, peguei uma gripe aí, fiquei no frio ontem, acabei ficando meio resfriadinho, mas dá para falar. Vamos ler aqui Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, onde o escritor, aqui provavelmente Lucas, ditado por Paulo. Alguns dizem que foi Lucas ditado por Paulo. Então, uma obra conjunta que aborda como que era o começo da igreja, quando a igreja ainda não tinha sido contaminada com nada ainda. Era o comecinho, no molde que Deus pretendeu, e essa era a forma da igreja viver. E esse aqui deve ser o nosso alvo, nosso objetivo: passar a vida toda a igreja buscando esse padrão aqui, entre outros, mas esse aqui é um padrão claro. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O que nós observamos aqui é que havia um senso, uma presença do Espírito Santo que coordenava esse estado de coisas. E muitas outras coisas acontecem. Se você ler o livro de Atos inteiro, você vai ver lá coisas espetaculares, do tipo Pedro andando, a sombra dele curando gente morrendo, Tem uns negócios bravos também por mentir. Pensou? Você já pensou? Toda vez que o pessoal mentisse, caísse durinho, mentisse para a liderança, É uma coisa brava mesmo, assim, é uma presença, um espírito de verdade, de legitimidade muito forte que havia nesse tempo. E foi se perdendo, lógico, Satanás foi contaminando, mas
Como nós temos um pastor maravilhoso, nosso pastor Jesus Cristo, e o Espírito Santo, então ele sempre nos traz de volta. Nós vemos isso no Velho Testamento, quando Deus mandava um reformador, Josias lá, alguém, e aí restaurava, ou na época dos juízes, como foi falado semana passada. Semana passada, para quem não estava, nós abordamos a questão das gerações. Um grande inimigo foi desmascarado semana passada, é a desatenção quanto aos que vêm depois. E nós vimos a seriedade de uma igreja que não investe no ministério infantil, adolescentes, pré-adolescentes, né? Então, irmãos, aqui, né, na CQL, nessa localidade, ela está limitada pelo espaço físico. Então, nós temos que usar a criatividade para poder conseguir superar isso com excelência em relação às crianças, até que nós consigamos um local maior, apropriado, porque eles precisam de ambientes, né? Crianças têm muita questão de ambiente. Então, semana passada nós abordamos a preocupação que a igreja tem que ter de não deixar morrer o presente que o Senhor nos deu. E nós vimos aí o caso de Josué, né? Que veio, depois de Josué veio uma geração que não conhecia Deus, não conhecia Josué, e se envolveram com os deuses da região, dos amorreus, dos fariseus, dos jebuseus, dos eus, né? E viraram tranqueiras mesmo, satanistas que chegavam ao ponto de queimar os seus filhos. Daí o nome que nós demos a palavra, né? Que foi o reino de Moloque, né? Os inimigos a serem desmascarados. Moloque não é só um demônio que recebe oferendas de sangue infantil de crianças, como tem acontecido no mundo, né? Moloque é todo um sistema de Moloque, de destruição de gerações, de doutrinação para o mal e destruição, a ponto de chegar a gerações, filhos de crentes, filhos de cristãos que não conhecem absolutamente nada a respeito de Deus, porque todo um sistema foi feito para que isso acontecesse. Então, aqui, como nós temos muitos jovens que estão se casando, ontem nós fizemos mais um casamento, né? E alguns já estão entrando na fase de ter filhos. Foi um alerta muito forte. Eu sei, irmãos, que as coisas que eu falei semana passada são ultra radicais, mas são assim, não é que elas são ultra radicais, é que as coisas viraram. Então toda a verdade se tornou radical. Então, coisas do tipo, quando você se casa com um ímpio, você tem o seu sogro, quem é? Casa com o filho do diabo, quem é seu sogro? Entendeu? Então, são assim, deduções lógicas. Você vai ter como conselheiro uma pessoa que não conhece Deus. Ele vai falar um monte de coisa alheia à verdade. E hoje nós vamos falar desse inimigo bravo aqui, que é esses inimigos bravos aqui, que é a direção fraudulenta, ou os líderes fraudulentos. Eu não vou aqui ficar denunciando comunidades cristãs, ditas cristãs. Eu vou falar, irmãos, os princípios. E por conta desses líderes fraudulentos, a direção das igrejas são fraudulentas, a ponto de uma igreja, de uma comunidade que se julga cristã, passar a vida toda achando que é cristã, e não é, porque eles estabeleceram alguns padrões, alguns objetivos, algum propósito que não é o propósito da Bíblia, ao ponto de quando surge uma igreja com propósito, quando surge uma comunidade, ou um crente se manifesta, um crente que tem propósito, se manifesta declarando os propósitos da comunidade cristã dele, ele é olhado como um fanático, como louco. Nós estamos tendo casos aqui na igreja de irmãos que a família orou por essa pessoa para se converter, para entrar numa igreja, e aí agora que eles estão integrados, participantes, aprendendo, envolvidos, a família começa a reclamar, porque
Você não esqueceu de tudo, esqueceu do resto da vida? E essas pessoas descobriram o quê? Que não tem, que é isso mesmo. Que eles devem buscar o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas ficam em segundo plano, e elas serão acrescentadas. Então essa forma errônea de igreja, essa forma fraudulenta, esse despropósito, está tão bem estabelecido hoje no meio dito cristão, que aqueles que se manifestam de uma forma cristã, biblicamente falando, de entrega, de renúncia total, são encarados como fanáticos. Eu nunca me esqueço, amor, uma vez eu estava com uns primos da pastora Carmen, e eles foram no acampamento da igreja, e eles voltaram doidos. Isso é cristianismo, que coisa maravilhosa. Voltaram apaixonados. Era um acampamento de carnaval, a igreja saiu, voltaram doidos assim, e no ônibus eles diziam assim: olha, a partir de agora eu vou me dedicar a Deus. Agora o que tem sentido é isso mesmo. O restante Ele vai me dar, vai me fazer e tal. Ou seja, sintonizaram com o propósito da criação, de nós termos sido criados. O ser humano foi criado para o louvor da glória de Deus. Eu fiquei super contente, né, com as declarações deles. E aí quando eles chegaram em casa, falaram para o pai, crente. Eu disse: não, como assim? Não. Vocês estão, o objetivo aqui é vocês estudarem, fazerem universidade, tudo. Não, mas isso não atrapalha, não. Vocês têm que toda a energia de vocês voltada para isso. Isso é uma coisa que vocês vão precisar, tal. E aí proibiu deles virem na igreja. Enfim, nem vou falar o que aconteceu, como estão vivendo essas pessoas. Alguns estão envolvidos com o satanismo. Então, irmãos, grande inimigo a ser desmascarado hoje é isso. E esse texto, eu não vou fazer uma pregação expositiva, mas nós vamos abordar aqui. A pergunta é: o que está dirigindo a tua vida? Quem está comandando, ou qual o propósito, qual o pensamento que dirige a força motriz da tua vida? O que você pensa? Eu estou lendo um livro que ele faz, essa palavra não está baseada nesse livro, mas agora lembrei, ele pergunta várias vezes no livro, até agora que eu estou no quarto do livro, ele fala assim, todo momento ele fica perguntando: o que você quer? Não, mas espera aí, o que você quer mesmo? Porque muitas vezes nós achamos que nós queremos uma coisa que nós não queremos. Nós declaramos que queremos, mas não queremos. Porque quando nós queremos, irmãos, inclusive nesse livro ele chega a dizer que isso que nós queremos é o nosso amor. Quando você fala assim: qual o teu amor? É aquilo que você quer. Qual o teu amor? O que está dirigindo a tua vida? O que está dirigindo o teu ministério? Nesse curto espaço de tempo que nós estamos aqui. Não sei se você sabe, irmãos, daqui 100 anos você não estará mais aqui, certamente. Nem eles que estão gritando lá. Dá para entender isso? E 100 anos passa, irmãos. Eu já passei meio século, mais 10 anos, vou completar agora 59 anos, daqui a alguns meses. E foi muito rápido. E eu, de vez em quando, vejo algumas pessoas assim: nossa, como o tempo está passando rápido. Esses dias, eu ainda tenho o panetone ainda, metade do panetone guardado Aí eu falo assim: não é que está demorando, não é que está rápido, é que você está mais velho. E cada vez que você fica mais velho, mais o tempo para você está encurtando. Tanto é que para a criança ela fala assim: nossa, a pessoa é mó velha, né? Tem 14 anos, nossa. A criança vai falar assim: nossa, já tem 14 anos, já é.
É 14 anos. Então, assim, qual é a força que te guia? Qual é a força que dirige a tua vida? Porque o teu amor é aquilo que te controla, aquilo que te direciona. Esse direcionamento pode não estar escrito em algum lugar definidamente, como nós colocamos lá, ganhar, consolidar. Não, muitas vezes são objetivos que estão aqui dentro, que você abriga. Eu já vi pessoas, irmãos, levando uma vida correta, de repente a pessoa fica louca e vai para... Eu conheci tenho amigos que de repente a esposa dele foi para a Inglaterra e foi sozinha. Assim, vai para passar uns dias e tal. Não, mas ela foi para ficar, deixou o marido, deixou os filhos. Depois de um tempo o marido arrumou outra, que ficou 1 ano, 2 anos, foi embora. Porque ela tinha, irmãos, a direção dela era essa: um dia eu saio e vou morar na Europa. E o sonho é uma coisa muito forte. Você vê o pessoal que se casa hoje em dia, né? Irmão, você tem dinheiro? Não. Você tem nada? Então de amarrar um... Aí que você vai ver o casamento dos manos, um casamento de princesa, de príncipe. Porque dá um jeito. O sonho é uma coisa que move. O desejo, o amor. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então uma boa pergunta para você fazer assim: o que eu amo? Qual é o meu objetivo? O que eu realmente quero? O que eu realmente quero? Por que eu me aproximei do povo de Deus? Eu quero ficar rico? Eu quero ficar conhecido? Eu quero receber abraços mais do que o normal? Eu quero que alguém tenha atenção para mim? O que eu quero? O que eu quero e o que a Bíblia diz o que eu tenho que querer? Pastor, mas vamos ter que querer a mesma coisa no que diz respeito ao ministério? Sim. Temos que querer a mesma coisa. No livro de Atos diz, né? Estavam todos unânimes. Todos queriam, e a igreja ia sendo acrescentada por causa disso, por causa da unidade. Então existem algumas modalidades de direções. Eu quero que você preste bem atenção, porque muitos que estão aqui me ouvindo agora serão formadores de ministérios. Então, da forma que você começa o ministério, é a forma que ele vai se estabelecer. Eu converso, toda vez que vem algum colega, vem algum irmão, fala assim: vou começar um ministério e tal. Eu falei: então, define direito como que você vai começar, porque depois, que aquilo que atrai as pessoas para participar do ministério que Deus deu a você, é aquilo que vai manter elas. Se o teu ministério é baseado em curas, milagres e vantagens físicas e financeiras, é isso que vai mantê-los. O dia que faltar, eles vão embora. Se o teu objetivo é, sei lá, ter uma comunidade para as pessoas terem onde ir no churrasco, enquanto tiver churrasco, vai ter gente. Se teu objetivo é arrumar uma mulher, um marido, uma esposa, a hora que arrumar, ou arrumar o seu marido, né? Tem algumas que vêm para arrumar o marido, né? Para arrumar, ou consertar aquilo que está quebrado, né? Já vi irmão assim: não, agora ele já está bem, já está temente a Deus, agora ele está frequentando, agora a gente pode ir para um lugar mais tranquilo, para a gente ficar mais de boa. Então o que te traz? Então vamos lá, algumas modalidades de igrejas, algumas modalidades de propósitos. Vamos lá, vou falar de uma aqui: igrejas que são dirigidas pela tradição. Irmãos, eu quero deixar bem claro que eu não sou contra tradições. Eu acho maravilhoso tradições. Eu não sou progressista, eu sou bem conservador. Mas no que diz respeito à obra de Deus, toda tradição que não for tradição estabelecida por Deus. Por exemplo, hoje nós vamos tomar ceia. Isso é uma tradição. É um sacramento, é uma coisa que não pode deixar de ser feita. Ele vai permanecer até que eu volte. Ele falou isso: fazer isso até quando eu voltar. Então, estou contra a tradição,
Mas o problema é que algumas comunidades agarraram em costumes, em tradição, mudou o som aí todo, né? Aconteceu aí? Mudou. Então assim, e como que eles falam? O que eles falam? Nós fazemos as coisas desse jeito. Então, a função deles, todo esforço é perpetuar o passado. Então, as mudanças não são aceitas. São esses mesmos que, por exemplo, criticam uma igreja pintada de preto. Pergunta para o teu irmão assim: onde está escrito que não pode pintar uma casa de preto? Pergunta assim para o teu irmão: o que você tem contra o preto? O que você tem contra a cor preta? Mas algumas pessoas acham que é um absurdo pintar uma igreja de preto. Você sabe por que nós pintamos a igreja de preto? Vocês sabem? Porque nós usamos iluminação. Iluminação de palco, se tiver cor clara, ela reflete e não funciona. Só por isso. Nada contra, nem a favor, mas algumas pessoas espiritualizam tudo, porque nunca foi assim, tem que ser assim. As janelas de uma igreja tem que ser aquele formato. Não, temos que cantar dessa forma, tem que ser hinos assim, nesse estilo. Imagina um camarada desse, nunca me esqueço quando o pastor Hernandes Dias Lopes chegou aqui, e os caras tocaram essa música aqui: é proibido ficar parado, tocar cara. Meu Deus, nunca mais há muito tempo, eu não sei, mas provavelmente não aceita mais convite meu não, apesar de eu amar demais a palavra dele, porque mantém tradições na palavra, aquilo que são princípios, né? Então, as igrejas mais antigas têm essa tendência, as igrejas mais jovens têm uma tendência maior de buscar propósitos. Então, existem tradições que não são legais, como eu disse, bíblicas. Agora, tem umas tradições que não são bíblicas, mas também são legais, porque elas seguram a gente, elas mantêm a gente em verdade. Agora, tem tradições que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não é assim, tem que ser assim. Eu estou tão desligado de igreja tradicional que até não consigo nem ter muitos exemplos aqui, mas tem muita coisa que é bobeira mesmo. E tem algumas tradições locais, assim, daquela comunidade local, que são coisas assim, mas por que está fazendo isso, né? Como que eu ouvi uma história de um camarada que foi trabalhar numa companhia de trem, e aí ele veio e substituiu um outro funcionário. E qual era a função daquele funcionário? Ele ia, quando parava o trem, aqueles trens de viagem antigos, longos, viagem longa, ele pegava um martelo e batia nas rodas, batia em todas as rodas do trem, e o trem partia. Aí agora ele se aposentou, e agora vai entrar um camarada no lugar dele, um jovem, e essa vai ser a sua função, pegar a martelada aqui na roda do trem. Aí ele perguntou assim: que ótimo, mas qual o propósito, por quê? Ele falou assim: não sei. Quando eu cheguei aqui, o cara falou para eu fazer isso aqui, fiquei, passei a vida toda e fiquei batendo. Aí, né, provavelmente alguma coisa relacionada à trinca, sei lá, um som. Se o cara não tiver cuidado musical, como que ele vai saber tonalidade e tal? Não tem coisa que o tradicional fica fazendo que ele faz. Por que faz? Porque a gente, por exemplo, começou a rolar uma tradição aqui nessa igreja. Começou a orar, apaga a luz. Aí eu fui numa célula, fui visitar uma célula, mas pum, apaga a luz. Aí o visitante fica assim. Tipo assim, né, meu? Apagou a luz, vão catar minha grana, né, meu? Eu já tenho uma igreja tem uma fama dos caras, vai lá, os caras vão catar a sua grana. Aí eu comecei a perguntar para minha equipe, falei assim: por que esse pessoal apaga a luz? É para não ver, não sei o quê. Não, queridos,
Célula, toma cuidado. Célula não pode ser coisas como os colombianos dizem, coisas raras, coisas esquisitas. Seja um ambiente gostoso, iluminado, que você consiga conversar bem. Acabou virando a ponta da pessoa não conseguir orar se não tiver com a luz apagada. Então, por exemplo, crente católico, quando vai rezar, ele reza com o olho aberto. Crente, então a diferença do crente e do católico, que o crente não fuma e reza com o olho fechado. Por quê? Porque eu oro com o olho fechado também. Mas assim, irmãos, é porque eu aprendi assim. Meu pai falou assim: fecha os olhinhos, tem até umas musiquinhas, né? É para não desviar a atenção, tem várias questões. Mas são tradições assim que, com o olho aberto, orou com o olho aberto. Como é que você viu? Tá vendo aí? Como é que você viu que eu estou com o olho aberto? Então, algumas igrejas são pautadas pela tradição. Qual o problema, irmãos? Quando Deus fala alguma coisa com essas igrejas, quando Deus dá uma direção para essas igrejas, essas pessoas, elas estão tão seguras na tradição que elas não fazem aquilo que Deus mandou. Muitas vezes Deus, ele dá uma direção totalmente fora da caixinha. Então, nesses anos, eu era presbiteriano, irmão, vocês têm uma ideia. Então, nesses anos, eu tive que lutar contra os meus preconceitos. Ponto assim: irmão, mas por que você está descalço? Pastor, eu fiz um voto de ficar descalço. Tem alguns irmãos comigo. Provavelmente você já viu alguém aqui descalço, o frio da bexiga. Ou alguém vai e raspa a cabeça. E eu aprendi com o tempo, irmãos, aquilo que a Bíblia não condena. E é coisa de foro íntimo da pessoa. A pessoa resolveu dar oferta, uma quantia todo mês exata. A pessoa resolveu parar de tomar café por um tempo, fazer um jejum de uma semana, de um mês, consagrando. E eu aprendi, irmãos, a cuidar da minha vida, como diz a musiquinha, né? E eu ter o meu particular com Deus, e deixar os irmãos para decidir os acordos que eles fazem com Deus, se não estão contra o que a Bíblia ensina. Fiz um voto de me prostrar diante de uma imagem. Aí é heresia, vou ter que ensinar que está errado. Mas tem coisas, irmãos, que não, aí alguns começam, por exemplo, a ajudar o pobre, ajudar o mendigo, e aí começa a cobrar e encher as paciências de todo mundo que tem que fazer isso, porque, é uma coisa que Deus requeriu dela. Então, por favor, faça, e procure influenciar outros também, para que façam. Se você tiver argumento bíblico, mostre lá, mas fique em paz, mano. Vai vivendo nesse tempo em paz. Mas o tradicional, ele não consegue viver em paz, porque ele fica muito inseguro. Tudo aquilo que sai fora daquilo que ele planejou. São os autistas, né, espirituais, né? São os autistas, aqueles que têm os esqueminhos, saiu, já fica desconcertado, já fica desesperado. Tem uma tendência muito grande para cair naquele erro que nós falamos algumas semanas da religiosidade. Tem igrejas, em segundo lugar, que são dirigidas por personalidades. Então tem um pastor lá, o fundador, que eu costumo chamar de o afundador, né? Ele pode ser o fundador ou o afundador. Eu já vivi essa experiência de participar de uma igreja que, quando o fundador caiu em pecado, a igreja dissolveu. Hoje ela nem existe mais, agora está até com outro nome. Ficou um resquício, um povo pequeno, tal, até simplesmente sumir. Cada um foi para um lado, porque tudo girava em torno da pessoa. Então não era uma igreja que tinha propósito bíblico. Uma igreja que tinha um propósito de seguir uma direção de um homem.
E daí, meu irmão, é só ladeira abaixo. Então, graças a Deus aqui, eu saio de férias de janeiro, saio de férias, eu volto começo de fevereiro, fico 30 dias fora daqui, quando eu volto a igreja está aí, firme e forte, o pessoal tranquilo, adorando o Senhor, ganhando almas. É uma igreja que não faz, eu não faço diferença. Meu irmão, o dia que Deus me levar, se for antes da vinda dele, a igreja vai crescer. Eu acho, inclusive, que ela vai crescer mais rápido. Eu sei que eu atrapalho também. Pelo amor de Deus. Uma vez falei para os irmãos assim: irmãos, vocês vão colocar essa parte preta aqui e tal, coloca brilhante e tal. Aí os irmãos colocaram fosco. Aí quando eu cheguei vi que estava fosco, eu fiquei assim: os caras não seguiram minha direção, que não sei o que lá. Fiquei na minha, né? Já tinha colocado, tinha gasto. Aí eu falei: mas por que você colocou? Eu falei: não, é porque nós não achamos, né, de outra cor. Aí depois passou por uns meses, meu irmão chegou num canto e falou: pastor, eu preciso falar um negócio aqui pro senhor. Sabe que então, é um pecado que eu cometi, que eu menti pro senhor. É que brilhante assim é brega, pastor. Você acha que é brega, eu não. Aí eu falei assim: irmão, tranquilo, amém, Deus abençoe. A próxima vez vai ser brilhante, eu vou comprar. Pela alguma vantagem você tem que ser líder, né? Que o último que fala, o primeiro que apanha. Mas, irmãos, igrejas que são totalmente coordenadas, ninguém tem ideia nenhuma, tudo é da cabeça do camarada. Ou seja, estão sendo formados filhos, descendentes para a igreja permanecer. Não, estão sendo formados seguidores de homens. Então eu pego no pé do pessoal da minha liderança, o pessoal que eu lidero, para que deixem as pessoas exporem suas ideias e inspire elas a tomarem decisões, logicamente coerentes com a palavra de Deus, que elas tenham iniciativas sem grilhões, sem prisões, sem estruturas emperradas, ditas ou ditadas pelo líder. Então, a pergunta que se faz nessa igreja sempre: o que o líder quer? Não estou dizendo, aí, irmãos, em nome de Jesus, não estou pregando aqui insurreição contra a liderança, misericórdia. Os irmãos sabem qual é o meu pensamento em relação a isso. Mas estou dizendo, irmãos, que nós não somos seguidores de Alana, de Tiago, não somos seguidores de Sheila, de Beto, de Luizinho, de Sabrina, não somos seguidores, irmão, de pastor Rairine, pastor Diogo. Nós somos seguidores de Cristo e seus princípios. Amém? Nem de pastor César, nem nada, irmão. Presta atenção. Vocês estão lembrados lá quando Josué, quem conhece a história aí, quando morre Moisés? Aí Josué, o povo chega, os príncipes, né, que são os líderes das famílias, chega em Josué e fala: Josué, Moisés morreu, e agora você é o sucessor, porque você sempre estava junto dele, você sabe tudo, como que é a direção, como que funciona. Então, a partir de agora, o Senhor é nosso líder. Então, tudo que o Senhor se mandar a gente ir para lá, nós vamos. Se mandar ficar, a gente fica, nós vamos seguir você. E se alguém se levantar contra ele, na época era outra história, né? Se alguém se levantar contra o Senhor, a gente mata. Era assim, né? O cara era jagunço mesmo, né? Mas eles não param aí, eles não ficam nessa obediência cega. Eles continuam a frase. Eles falam assim: então, para onde o Senhor for, nós iremos. O que o Senhor determinar, nós faremos. E aí eles terminam a frase dizendo assim: enquanto o Senhor estiver na presença de Deus. Eu cansei de ver gente, irmãos, seguindo homens e seguindo pessoas que estavam em desgraça mesmo, indo atrás de pessoas que estavam afrontando a Deus em pecado gravíssimo.
Pecado assim grotesco, claro, sem dúvida, sem questão. E seguindo, porque tinha uma gratidão, porque tinha uma história com essa pessoa, porque sei lá por quê. E o principal motivo era o que está sendo desmascarado hoje. É que não tinha um propósito. E não ter propósito, ou não participar do propósito bíblico em relação ao que faremos, o que seremos, é gravíssimo. Porque você pode estar envolvido numa comunidade herética. Tem algumas comunidades que estão falando que não tem mais pecado, que é super graça, que não precisa tomar santa ceia, que não precisa mais batizar. E as pessoas vão lá e ouvem aqueles argumentos ralos, não se aprofundam em teologia. Porque todo mundo hoje em dia é teólogo, né? Teólogo, né? Quantos cursos de teologia? Nenhum. Eu li uns negócios aí. E fora os teólogos de YouTube, né? Porque o cara falou isso lá. O reverendo Moon falou. Que reverendo Moon? Tá louco? Um detalhe, irmãos. Só porque uma pessoa, quando ela falou uma coisa correta, né? Não quer dizer que tudo que ela fala também é correto. Por isso que nós devemos provar de todas as coisas e reter o que é bom. Então, isso é um perigo. São seguidores de personalidades. O problema dessas igrejas é que é uma igreja planejada, baseada muitas vezes no passado, nas feridas que esse homem, essa mulher tem. Muitas vezes a pessoa ela delegou autoridade para discípulos, e essas pessoas o traíram, e essa pessoa diz assim: nunca mais eu faço isso. Pronto, ela começa a dirigir de uma forma antibíblica, porque a Bíblia, irmãos, ela determina a igreja como um sistema de paternidade. Você forma uma geração, e aquela geração forma outra, forma outra, forma outra. Eu não queria, se você não gera pessoa para te servir ou para te seguir, você gera para seguir um princípio da palavra de Deus. Então muitas vezes a pessoa parou de fazer a vontade de Deus, o líder parou de fazer a vontade de Deus, porque ele tem um trauma, porque aconteceu um negócio grave com ele. Imagina, né? Jesus, alguém já pensou nisso? Alguém já meditou nisso? Por que Jesus... Vamos lá, fala para o teu irmão assim: você sabe quem era o tesoureiro de Jesus? Fala para o teu irmão o nome do tesoureiro, quem toma conta do dinheiro. Judas. Pergunta que eu faço a vocês: Jesus sabia ou não sabia que ele era ladrão? E por que Jesus deixou ele ser tesoureiro? Não sei. O pastor está dizendo aqui: Jesus dá chance para todo mundo. O que mais? Irmãos, é isso também. Mas a impressão que eu tenho é que Jesus não estava nem aí. Para ele sabia que vai ter um momento que ele ia ser julgado, como já está sendo, né? Vai ser o juízo final. E que Jesus tinha objetivos maiores: demonstrar o amor. Inclusive chamam ele de amigo. Molhe o pão no vinho. Judas chegou e enfiou o pão dentro da taça de Jesus e comeu. Se você que come o pão... Pastor, então quer dizer que eu sei que o cara está roubando, tem que deixar? Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que muitas vezes o líder ele toma um trauma. Então ele fala assim: a partir de agora eu não vou mais, não. Eu que vou tomar conta. Ele está errado, ele pode tomar conta. Ele tem outras coisas para fazer, tem que delegar isso a outras pessoas. Se possível, o máximo de confiança possível. Mas ele não pode se basear. Então, você que não está tão entusiasmado mais com a tua célula, presta atenção no que eu estou falando. Você que não está mais entusiasmado com a tua célula, perdeu entusiasmo depois de levar uma rasteira de líder, saiba que a obra de Deus não merece líderes
que ficam traumatizados com o passado, porque você é um representante de uma visão, você é um representante de um propósito que é bíblico, não da tua pessoa, não tem nada a ver com você. Vai ter assim, não diz, para ter assim, não tem nada a ver com você as coisas, tem a ver com o propósito. Que se tem a ver com a gente, então lascou, porque tem hora que a gente tá legal, tem hora que a gente não tá legal. Tem hora que eu tô super afim, super espiritual, vendo o demônio, vendo o anjo, e tem dia que eu tô assim, só mal. Mas a obra de Deus não pode flutuar nesses devaneios, nessa instabilidade que é a nossa emocional, ou o nosso próprio espiritual mesmo, que também oscila muito. E aí lascou, quando morre? Ou quando esse líder é chamado para ir para outro continente, como é que faz? Aqui em Santo André teve um caso de um camarada que ele decidiu ir para os Estados Unidos. E sabe o que ele fez, meu? Ele vendeu a igreja. Estou falando sério, irmão. Ele chegou, chamou um outro, anunciou lá no conselho de pastor, falou assim: estou indo para os Estados Unidos, tem um pessoal lá, tem um salão lá, tem equipamento, cadeira, tal, tipo rebanho, porteira fechada, né? E a Bíblia fala, Jesus fala assim: farão de vós negócio. Eu estava preocupado. Aí ele foi embora, a igreja se dissolveu. Então que igreja é essa que se dissolve? É a igreja de Jesus? A igreja de Jesus não se dissolve, irmão. Você é de Jesus, porque Jesus não se dissolve, Jesus não para. O Espírito Santo continua atuando na igreja. E se estamos envolvidos com os princípios do Espírito Santo da palavra, ela não acaba. Amém? Terceiro tipo de igreja equivocada, com liderança equivocada. Igreja dirigida pelas finanças. A pergunta que se faz nessa igreja é: quanto isso vai custar? Irmão, não estou pregando. Irmão, tem que ficar explicando, né? Não estou pregando desmazelo na área financeira. Não estou falando aqui que devemos não cuidar das coisas financeiras. Temos que saber o preço das coisas. Mas essa pergunta, quanto vai custar, ela não é a primeira pergunta a se fazer diante de um objetivo. Se o objetivo, presta atenção, se o objetivo da igreja, por exemplo, irmãos, nós precisamos comprar um terreno para nós construirmos. Depois nós vamos falar sobre esse assunto. Vai chegar um momento que nós vamos ter que comprar. E a pergunta quanto vai custar, ela não vai caber, porque sempre é muito mais. Então nós vamos ter que andar pela fé. Então, no que diz respeito, a pergunta não é essa, a pergunta é o que Deus quer. Porque se Ele quiser, Ele vai abrir. Se Ele quiser, Ele vai fornecer. Ele vai levantar pessoas, Ele vai fazer. Por isso que eu descanso, irmão. Fique em paz. Fique em paz. A hora que Ele quiser, não vou ficar sofrendo. Não, irmãos. Deus está vendo a necessidade. Deus viu o povo lá levando chicotada. E a Bíblia diz que Deus viu o clamor do povo, viu o sofrimento do povo e levantou um libertador. Então, assim, a pergunta é: Deus quer isso? Fala para o irmão assim: até hoje não temos um terreno, não temos um prédio próprio, porque simplesmente Deus não quis. Porque a hora que Ele quiser, Ele vai te mover. E se você começar a sentir um fervor no teu coração, a gente precisa. A gente nunca falou, a igreja tem quantos anos? 30? Quantos anos? 20 anos, nunca falamos desse assunto de ter prédio, nunca falamos. Então na hora, Deus ele começa a colocar uma semente e tal. Então a pergunta não é quanto vai custar. A pergunta é Deus quer. Vai ter um congresso. Quanto vai custar esse congresso? Eu quero ir para Bogotá. Quanto vai custar? Meu irmão, não faça conta não, pelo amor de Deus, senão você está perdido. Não dá para ir. Até hoje eu não sei como que eu vou. Todos os anos. Então, irmãos, boa mordomia.
entradas financeiras são coisas importantes para a igreja, mas não é o item principal de uma igreja. Uma vez, lembra, amor, nós estávamos numa festa de casamento, fomos conversar com uma pessoa, essa menina era tesoureira de uma igreja, e ela falou assim: pastor, está uma bênção na igreja, nossa, nós já temos não sei quantos já guardado no banco. Eu olhei para a cara da pastora Carmen assim, falei assim, mas... Eu falei assim, você desculpa, querida, mas não quero te deixar triste, porque ela estava contando com tanta alegria, né? Aquilo lá era muito dinheiro. Eu falei assim, mas assim, qual o objetivo disso aí? Para algum dia que a gente precisar. Eu falei, não, mas não estão precisando? Meu, se quiser eu dou, se eu quiser eu falo uns 15 destinos para esse dinheiro. Tem muito destino, irmão. Irmãos, eu tenho uma quantia, porque eu sempre tenho uma quantia, porque eu ouvi uma história uma vez com um pastor norte-americano muito rico. Chegou para um irmão lá, chegou para o pastor, conversou, tal. Eu tenho vários sonhos de ter uma igreja, não sei o que, fazer assim. Aí esse cara milionário, como que ele chama? Tem até livro sobre Kenneth Hagin, se eu não me engano, né? Que criou a doutrina da prosperidade, né? Ele falou assim pro camarada: quanto você precisa? Enfiou a mão no bolso, tirou o talão de cheque e falou: quanto você precisa? Aí o irmão falou assim: então eu preciso ver quanto que, não sei o que lá, quanto é o terreno, quanto não sei o que lá, quanto vai ser a construção, tal. Aí ele falou: você não tem a quantia? Agora, no momento, agora não tenho. Aí ele enfiou de novo no bolso e falou assim: então, o dia que você tiver, você me procura. Pois ele tinha quantia, não conseguiu mais achar o cara, que aquele foi um momento único que ele estava junto, e o cara que ele estava disposto a dar. Então já tem uma quantia aqui, 74 milhões. Eu falo, se alguém me perguntar assim, quanto você vai precisar? 74 milhões. Para começar, irmãos. Para começar. Comprar um terreno, construir um lugar grande e ajudar missionários no mundo todo. Tem vários objetivos, eu não tenho muito objetivo. Então, não é a finança. O objetivo principal não pode ser. A igreja não vive para ter lucro. Fala para o teu irmão, essa igreja não vive para ter lucro, não vive para economizar. Nós existimos para salvar pessoas. Quem conhece aqui aquele alemão, morreu faz pouco tempo, um pastor, aquele missionário, que fazia cruzadas. Como que ele chamava? Não, alemão. Reinhard Bonk. Ele fazia cruzadas na África de 3 milhões de pessoas, assim, aquele mar de gente. Eu fico impressionado como que ele conseguia fazer som, assim, técnica, logística para esse tipo de coisa. Diz que ele conta no livro dele, Evangelizando por Fogo, que uma vez chegou uma mulher da África sul-africana, falou assim para ele: senhor missionário, eu vim aqui para conversar com o senhor, eu estou dando de oferta para o senhor uma mina de ouro. Então aqui já estão os papéis aqui, então eu vou dar essa mina de ouro, ela está em plena atividade, só você ficar com ela. Aí ele falou assim: então, irmã, eu vou orar. E aí ele chegou para Deus e falou assim: olha, você viu, Deus, que bênção, a mãe me deu uma mina de ouro. Aí o Espírito Santo falou assim: não. Eu falei assim: mas como não? Eu falei assim, o Espírito Santo falou assim: eu te chamei para quê? Para você ser dono de mina de ouro? Ou para você ser missionário? Dá para entender, irmão? Aí ele chegou para mim e falou assim: infelizmente, se a senhora quiser, a senhora pode dar para outra pessoa, fazer um acordo de dar para a nossa missão ofertas mensais, mas eu não posso pegar, porque Deus não me chamou para isso. Não é o meu propósito de vida, Deus não me chamou para isso. A igreja ela não existe para ter lucro, ela não existe para ter poder político. Ela não existe, irmão, para outro propósito a não ser salvar vidas.
Não foi chamada para convencer ninguém de nada, ela foi chamada para estabelecer o amor de Cristo nas pessoas, explicar o amor de Cristo. Quarto tipo de igreja equivocada, a igreja que o objetivo dela são realização ou a existência de programas. Então, programa de assistência, programa do coral, o programa de não sei o quê, programa de... Não. Eu falo para o pastor Diogo, então, nós temos o GARF, agora nós temos o Ministério de Jovens, Ministério Adolescente, temos a mídia, temos o som, tem vários ministérios. Mas quando eu começo a perceber que tem algumas pessoas que começam a se esconder atrás dessas atividades, para não fazer o objetivo pela qual Deus nos chamou, eu pergunto para o líder assim: o irmãozinho que está lá o tempo todo está servindo a mais, ou a pessoa está se escondendo atrás do ministério? A irmã que está aqui filmando, Deus te chamou primeiramente para ganhar almas, para cuidar de almas, para paternidade espiritual. Depois, aí se sobrar o tempo, aí a irmã pode filmar, pode cuidar do som, pode fotografar. Então tudo isso está acima. Pastor, mas não é importante. É importante. Agora as pessoas acham que tocar é ministério. Não, tocar é play, irmãos. Play. Na língua americana, na língua inglesa, é a mesma palavra play, a mesma palavra que é usada para jogo, para tocar, para brincar. Play, né? Play, brincar. Play, irmãos. Tocar, cantar, isso daqui é diversão. Pastor, mas os camaradas ficam horas e horas ensaiando. Meu, você não sabe o que é músico. Músico fica 8 horas ensaiando, para ele é como se tivesse ficado 8 minutos. Ele perde a noção, né, Tiesco? Perde a noção. Então, meu irmão, se você acha que música que está dentro de um esquema, de um programa da igreja, você está cumprindo o cristianismo, você está cumprindo um pedacinho. Mas qual o objetivo? Então, igrejas que são dirigidas por programas, essa igreja é motivada pelos programas, tudo tem que acontecer. O grande evento é que quando vão ser escolhidos os líderes, quem vai ficar nesse cargo, quem vai ficar naquele outro cargo, e tem gente que gosta de ficar em cargo, né? Irmãos, todas essas atividades, elas são feitas para ajudar o teu ministério, que foi aquele determinado por Jesus. Mateus 28. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando. Por exemplo, eu sou músico, toco. Irmãos, eu uso demais, usei demais no começo dos meus ministérios o fato de eu saber tocar, de eu ter uma cuidade musical. Mas jamais esse ministério, quando eu descobri que eram meras ferramentas para melhorar meu trabalho, meu desempenho, no meu propósito, aí eu fui libertador. Porque então, antes disso eu sofria, eu ficava assim, né? Porque muitas vezes você gosta de música, mas tem gente que tem que ficar arrastando, dando bronca que chegou atrasado. É todas aquelas coisas que acontecem no ministério de música, né? Todos os ministérios acontecem. E aquilo era estressante. Aí o dia que eu descobri que a minha missão era salvar vidas, e eu podia usar a música como ferramenta, foi maravilhoso. Aí eu comecei a compor músicas, né? Um rap, por exemplo, estava com um grupo que curtia rap, eu fazia rap. A pessoa que gostava de jazz, era fazer jazz. Samba. E aí eu fazia música de tudo quanto é estilo para poder ganhar pessoas. Aí uma vez eu fiz um samba rock. Diz assim: no dia que te conheci, não sabia como ia ser, minha vida se
modificou. Comecei então a entender. Se eu falasse do seu grande amor e mostrasse que mudou em mim, eu seria um conquistador. Que louvava, eu seria um conquistador que louvava e clamava assim: eu quero ser conquistador de alma, eu quero ser um pescador de homem, eu quero ser conquistador de alma, eu quero ser um vencedor. Era um samba rock. Era meio profética, ela já falava da existência desse ministério. A conquista de mais corações que louvavam. A música fala. Bom, irmãos, uma igreja dirigida por programas, a ponto do seguinte: são necessários programas? São. Pode ter noção, os programas são necessários. Mas todos os programas de uma igreja têm que estar direcionados ao propósito bíblico. Para que tem isso daqui? Para que tem esse ministério? Para dar atividade, para as pessoas terem atividade. Não, tem que ter um propósito. Outro tipo de igreja, igrejas são dirigidas por construções. A igreja passa a vida toda, irmãos, construindo um prédio. Por isso que eu falo, o dia que for para nós construir, se for da vontade de Deus nós construirmos um prédio, vai ser uma coisa tão tranquila, tão assim, sem sofrimento, tranquilo. A gente vai, quando vai ver, já está lá. Sem ficar... Porque, o que acontece? Chega num momento, por exemplo, temos que entrar numa comunidade e ajudar um povo, uma célula que está com dificuldade, temos que levar umas cestas básicas lá. Não dá. Não dá porque nós temos que pagar a prestação do porcelanato que nós compramos. Então assim, você começa a colocar aquilo que é prioritário para trás. Então, para algumas pessoas colocam a construção da sua própria casa, né? Como diz o texto lá, que fala de Ageu, né? Vocês estão com as suas casas todas com placas, tudo bem bonitinho, enquanto a minha casa está em ruínas. Então, essa casa que tem que estar em pé, que é a habitação do Espírito Santo, somos nós. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Quem está entendendo? Então, Winston Churchill disse: formamos os nossos prédios, depois os prédios nos formam. Tem gente que constrói prédios para ficar enterrados neles. O mais importante do que o prédio, mais importante do que tudo, é você cumprir o propósito de Deus na tua vida. Eu vou falar o propósito. Sexto lugar, igrejas são dirigidas por eventos. A expressão de espiritualidade dessas igrejas é você participar de tudo. Não tem para... Ai, pastor, você está dizendo para... Ô líder, me ajuda aí, eu mostro fogo para os camaradas participar dos eventos. Não, irmãos. Os eventos que acontecem na igreja, encontro, congressos, tudo isso não é para manter o povo ocupado, não. É para manter o povo... essa sociedade, nós temos muito o que fazer, tem muita coisa para fazer. Cada um tem sua vida, seu trabalho, tem escola, faculdade. Aqui a maioria é jovem, faz faculdade. Não é isso. Os programas, eles existem para melhorar a nossa qualidade, a qualidade do nosso propósito. Então, por que nós fazemos um congresso sobre encontro com Deus? Para que nós tenhamos uma vida de encontro com Deus, para que nós tenhamos uma vida mais intensa e nos encontrarmos de uma forma mais bíblica com Deus, e assim teremos um cristianismo de melhor qualidade, e aí conseguiremos cumprir o propósito que nós somos chamados. Então a pergunta, sempre quando vocês vão criar alguma coisa, uma atividade, vai lá o presbítero Luiz, a Sabrina, nós vamos fazer um piquenique lá no regional, fazer um piquenique lá no parque. A pergunta que vocês têm que fazer é o seguinte: por que nós estamos fazendo isso? É para o pessoal se divertir, Então, tudo bem, pode ser, mas esse não pode ser o objetivo principal. O objetivo principal é o quê? Comunhão, fortalecimento de laços,
nós nos conhecemos um pouco mais profundamente, firmarmos nossos laços de amizade para podermos nos apoiar uns aos outros, porque assim a igreja era, como foi lido no texto inicial, perseveravam, tudo tinham tudo em comum. É nesses momentos que você tem mais tempo de brincar. Você quer conhecer a espiritualidade do irmão? Hein, Dedé? Vai jogar bola com ele. Os caras que vem com tudo, com um pezão assim, ó. Eu tinha um amigo pastor, que ele entrava no campo, na quadra, ele falava palavrão. E um dia, toda vez ele vinha chorando para mim e falava assim: o que eu faço? Eu chego lá, eu esqueço que eu sou pastor. Eu falei assim: então para de jogar bola. Mas aí eu estou assinando embaixo a vitória de Satanás. Não, você está assinando embaixo que você é trouxa, jogando bola lá, sabendo que você não aguenta tomar um drible, meu. E aí tem cara que, quem já viu isso, que não pode jogar, vai jogar truco, fica quebrando a mesa da casa do pastor. Por isso que eu já fiz umas mesas dessa largura assim. Eu quero ver agora quebrar lá. É 3, tum! Foi assim: para de jogar bola. Aí não dá, né? Então, esse é o seu Deus. Você acha mais importante jogar bola do que o teu testemunho? Eita! Tem coisa, irmãos, que é pra gente enfrentar e vencer. Tem coisa que é pra gente fugir. Sabia disso? O que Davi tinha que ter feito quando ele foi na varanda e viu aquela mulherona lá? Sai da varanda, coloca bloco de uma parede na varanda dele. Mas não, ficou lá. Que nada, eu me garanto. Vou ficar olhando esse negócio aqui, porque... Caio, você acha que eu vou cair? Vou ficar olhando. Fulano, chega aí. Qual é o nome dela? Eu só quero saber. O senhor não pode saber das coisas? Ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Então, assim, nem sei porque eu falei isso. Eventos. Então, assim, manter o povo ocupado, irmãos. Tudo tem que ter um propósito. Tudo que você for fazer, GPS, você vai sair aqui, acabou o culto, nós vamos lá, vamos no Habib's comer uma esfirra. Aliás, você nunca me convidou para comer um Habib's. Por que nós estamos indo junto com nossos irmãos no Habib's? Para comer esfirra, lógico. O que mais? Para ficar falando mal do líder? Para ficar para falar mal da igreja? Não, entendeu? Sabe por que nós estamos juntos? Nós vamos fazer um grupo daqui da pessoa da igreja para encher na onde? Qual o objetivo? Que quando você quer sair, você precisa pegar a sua família, vai passear com a sua família. Agora, com os irmãos da igreja. É um programa que, se por exemplo der um crepe à igreja, uma vez o pessoal foi fazer um batismo, o cara morreu de afogado na represa Billings, aí vieram para cima de quem? Do pastor. Mas os irmãos organizaram, foram lá, todo mundo lá, porque era um programa da igreja, porque todo mundo era da igreja. Aliás, irmãos, toda vez que você for fazer algum programa com menor de idade, presta atenção, sempre peça autorização por escrito da mãe, do pai, por escrito. Porque se acontece um problema, o pai e a mãe podem alegar que não deu autorização, porque aquilo era um evento clandestino da igreja e clandestino. E a igreja dirigida por propósito, que eu vou falar hoje e vou continuar semana que vem. Vou me aprofundar nessa questão da igreja dirigida por propósito, detalhadamente o que é uma igreja dirigida por propósito, quais são os propósitos da CQL, por exemplo, o que nós pensamos de igreja. Meu tempo já encerrou, mas eu quero terminar falando algumas coisas básicas.
Esse texto, resumindo, ele tem 5 objetivos: reunir, edificar, adorar, ministrar e evangelizar. Nós vamos nos aprofundar nesses tópicos. Em Provérbios capítulo 19, 21 diz assim: muitos são os planos dos homens. Cadê o texto? Provérbios 19, 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito do Senhor que permanecerá. Aleluia. Se eu pudesse resumir o que nós pensamos como igreja, essa comunidade aqui, as outras, cada um com seus problemas, cada pastor tem que falar com Deus, tem que ler a sua Bíblia e chegar a uma conclusão, mas eu tenho responsabilidade de que você não esteja aqui enganado, que você não esteja aqui com um propósito equivocado. Então aqui, essa igreja, além, lógico, vem a consolidar, discipular e enviar, que faz parte de um item só, que é a evangelização. O que nós queremos alcançar aqui? Lideranças capacitadoras, pessoas que sejam capazes de formar gerações. Então você adolescente, você jovem, você está sendo formado. Todos os nossos esforços, escola de kids, escola de líderes, encontro, universidade da vida, tudo é no sentido de você se tornar um líder capaz. Logicamente capaz. Agora, se você vai decidir usar a tua liderança que Deus deu, aí é uma questão de foro íntimo também. Não é obrigado, mas esse é o nosso objetivo. Ministérios orientados por dons espirituais. Então aqui nós não somos tocadores de guitarra, nós somos adoradores. Aqui os irmãos que atuam lá em cima no som, na iluminação, na mídia, eles têm que ter sensibilidade espiritual para entender o momento que está acontecendo. Quando você vê gente lá em cima comendo bola, não estou colocando musiquinha na hora certa, é porque a pessoa está em outro planeta. Então ela tem que estar ligada com Deus, ligada com o Espírito Santo, pensando na ministração, pensando no todo. Então, ministérios orientados por dons espirituais. Uma igreja que seja animada, que seja espiritualmente contagiante. Para mim, um grande desafio é você manter o entusiasmo mesmo depois de vários anos. Depois de sei quantos anos servindo ao Senhor, eu oro, Senhor, me dê entusiasmo. Ainda mais para lidar com tanto jovem. Imagina um pastor aqui sem entusiasmo, que não tem ânimo para... Ou líderes, ou a pessoa da minha equipe que fica, dia, céus, ano, Muitos deles já, eu vejo que vai pular, não consegue mais pular. Aliás, amanhã eu começo a caminhar, em nome de Jesus. As estruturas sejam estruturas funcionais, coisas que sejam úteis para o propósito, ganhar, consolidar, discipular e enviar. Cultos inspiradores, culto que nós saiamos assim e falamos, uau, Deus falou comigo, me deu uma direção. Você pode não sair emocionado, mas você tem que sair inspirado. Nem sempre a emoção tem a ver com inspiração. Seria bom que a gente ficasse emocionado, porque a emoção ela marca a inspiração. Mas é importante você saber, estou caminhando para uma direção. Eu estou aqui dando uma direção, irmãos. Falando aqui quais os objetivos dessa igreja. E nós vamos trabalhar cada um. Células. Pergunta para o teu irmão, você está inserido em alguma célula? Você frequenta alguma célula? Se não, você não está dentro do objetivo dessa igreja. Mas tudo bem, pode vir de domingo também, não tem problema. Mas você vai ter que aguentar o tempo todo perguntando, alguém te convidando para uma célula. Então você está disposto? Evangelização orientada para as necessidades daqueles que evangelizamos. Não é só ouvir o evangelho, eles ouvirem o evangelho e serem ajudados naquilo que eles precisarem.
Se é comida também. Se é amparo emocional, amparo emocional. Se é amparo espiritual, de expulsar demônios, sim, é o que Jesus fazia. Ele veio para libertar os cativos. Jesus, ele veio aqui para quê? Para curar os enfermos, libertar os cativos do diabo e revelar o plano da vinda do reino, como nós cantamos, venha o seu reino. E, em último lugar, discipulados marcados pelo amor fraternal. O que é o discipulado? O discipulado é aquele grupo de gente comprometida com Deus, profundamente. Aliás, irmão, deixa eu falar uma coisa. Pelo padrão bíblico, presta atenção que eu vou falar aqui. É sério que eu vou falar. Pelo padrão bíblico, tomar a ceia, pão e o vinho, só poderia essas pessoas, sabe? Que são discípulos. Você não vê Jesus chamando todo mundo, a multidão, para tomar ceia. Ele chamou quem? Discípulos. Você sabe que você não pode disciplinar alguém que não é discípulo? Porque a própria seria uma contradição de termo. Você disciplinar quem não é discípulo. Se pega uma pessoa da multidão e fala assim: você sabia que você está errado? A pessoa fala assim: sabia, mas não estou nem aí com isso. Não tem nada a ver comigo. Então o discípulo é aquele que aceita a disciplina. Aquele que fala assim: sério, estou de acordo, o que eu tenho que fazer? Ele tem essa preocupação. Então o discipulado verdadeiro, ou aquele que é envolvido, realmente esse, que é aquele que responde pelo cristianismo. São esses que respondem pelo cristianismo. São esses que dão continuidade às gerações de cristãos. Jesus era cercado sempre de uma grande multidão. Uma grande multidão apertava, comia as coisas que ele multiplicava. Mas ele tinha uma turma que era na faixa de uns 70 pessoas que ficavam em volta dele. Esses daí são os que levaram o cristianismo. Os primeiros templos do cristianismo foram esses, os 12, logicamente, menos um, né? Depois colocaram um outro no lugar para completar os 12. Morreu, Judas se suicidou, e aí o colégio apostólico se reuniu e falou assim: não podemos ficar faltando um. E eles se levantaram, porque eles queriam seguir o padrão lá de Jesus. Então, mas era um povo que era comprometido. E essas pessoas que promoveram esse crescimento. Quando você lê Atos e a igreja crescia e todo mundo ficava agradado deles, era por causa disso, porque eles mantinham o propósito. Naquela época não tinha internet, não tinha banda, não tinha guitarra, não tinha nada, som, eletricidade, não tinha. A questão é o seguinte: era Deus, reuniões, perseguição, muita perseguição. Quem resolvia ser cristão era assassinado. Irmãos, prestem atenção, esse tempo vai voltar, viu, irmãos? Até um tempo atrás eu falava assim, bem provável que isso aconteça, né, de ter perseguição para cristão. Então, irmãos, agora eu falo peremptoriamente, vai acontecer. Eu não sei se na minha geração, na tua geração, mas isso vai acontecer. Como já acontece em alguns lugares, mas eu estou dizendo de uma forma global. Toda pessoa que falar, que declarar que é cristã, ela vai ser perseguida. Precisar de ter irmãos que te amparem, que te ajudem, que orem por você e que te amparem mesmo, até com um prato de comida mesmo. E não adianta: eu tenho muito dinheiro no banco, meu irmão, o sistema bancário vai cair. Não vai ser assim. E Deus vai preservar a sua igreja, mas vai preservar aqueles que realmente são igreja, aqueles que realmente, inclusive os que podem tomar ceia. Inclusive nós vamos tomar a ceia agora,